Eu sempre vejo assim, porque tu identificou, tu colocou o medo, né, como prioridade de hoje pra gente conversar. O medo, ele é uma questão que nos movimenta, né? Ele nos coloca assim, nos coloca num paredão que tu tem que tomar uma decisão. Então, compartilhando esse medo, essa decisão ela fica mais clara e mais fácil de ser tomada, né? E essa é a minha percepção em relação ao medo, que a gente se aproxima mais da gente, a gente sente mais as coisas quando a gente sente medo, e tu botando a tua atenção nisso, tu vai fazer alguma coisa com isso. Por isso que eu digo, né, o medo ele não é um vilão. Se a gente olhar pra ele, reconhecer, aí a gente pode usar ele a nosso favor, que é isso, pra movimentar, que foi isso que eu falei. Então, o meu medo, se eu tenho medo de perder a autonomia, eu vou fazer algo pra que eu possa viver melhor, né? Então, acho que nesse sentido, né, acho bem. Reconhecer qual é o medo, né? Porque tu tava falando assim da tua família, das mulheres, enfim, né? De quebrar, porque quando a gente tá quebrando esse fluxo que parece que vai seguindo, a gente não é só a gente que tá se beneficiando, a gente tá beneficiando toda uma geração que veio antes, toda uma ancestralidade que a gente fala, né? Acaba sendo... Exato. Porque, que nem da Alice, né? Era todo um script que tava feito pra vida, né? E ela muda completamente. E Maria do Carmo, e a tua armadilha? Eu acho que tem tantas, né? Armadilhas a gente tem. Não é difícil. Não é fácil. Eu até que foi difícil escolher uma, né? Por isso que eu digo, nós vamos ter muitos episódios pra falar outras. Mas eu acho que é um pouco daquilo que a gente já falou também, porque eu, né, te escutando assim, fiquei pensando nas mulheres da minha família. São mulheres muito fortes. Mulheres que, em muitos momentos, assim, que seria de desabar e chorar, e estavam ali, né? Eu me lembro muito da minha avó, que perdeu uma filha num acidente de trânsito. Ela não conseguia chorar, mas ela segurava a mão, assim, no peito, e devia ser uma dor horrível, né? Então, eu acho que pra mim é muito, assim, de ter que ser forte, de ter que... E aí a gente entra numa outra coisa que a gente tava falando antes, da dificuldade que a gente tem também de pedir ajuda e de se dar conta que às vezes tá pesado, que às vezes é difícil, não, mas tem que ser forte, tem que... Eu dou conta, tipo isso, eu dou conta, né? À medida que vai passando os anos, né, eu vou me dando conta da importância da gente compartilhar as coisas e não ficar só pra gente. Que a gente evolui muito mais compartilhando. Claro, sempre tem aquela coisa, tem a pessoa certa, o momento certo, né? São cuidados que a gente precisa ter. Exatamente. Esse cuidado a gente tem que ter. Mas quando tu traz a questão do compartilhar, é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tão difícil para algumas pessoas, né, Nina? Porque quando a gente vai compartilhar uma dor, é se mostrar vulnerável. E as pessoas não querem se mostrar vulnerável. E eu tenho para dizer para vocês que com o passar do tempo, e eu acho que entra também a idade, enfim, as coisas que a gente... Experiência, maturidade. Não quer dizer que a gente é melhor que o outro, não é isso, mas assim, que a gente vai se percebendo diferente. Eu me conecto mais com pessoas que hoje mostram as suas vulnerabilidades. Tão interessante isso, porque eu percebo na clínica difícil, eu percebo nas amizades, assim, o quanto as pessoas só querem mostrar a vida perfeita, né? Que as redes sociais é só o que tá, né? É como se a vida fosse só... Só parte boa, né? Assim, não, a gente tem, né, as outras partes que a gente precisa dar conta. Então, o que eu percebo? Eu me conecto mais com pessoas que mostram essa parte, entende? Que compartilham, né? Mas eu percebo que para algumas pessoas é muito difícil, né? Porque às vezes é tirar essa máscara, é se despir. Eu digo, é como alguém que chega na terapia, essa pessoa, primeiro que ela vai ter que começar a confiar, tem que estabelecer uma confiança ali, né? Enfim, mas ela vai ter que se despir. Quer mostrar também as partes, eu digo, é mostrar nossas partes feias, né? Ninguém tem só partes bonitas, né? Ninguém é solar o tempo todo. Então, eu acho que é disso também, né, Nina? Das pessoas conseguir ter essa consciência, claro, né? Tu disseste bem, pra quem eu vou falar, é óbvio, não é sair contando pra todo mundo. Ter esse cuidado também, sim, né? mas eu também percebo essa importância. Sabe que eu, pós-pandemia, eu vinha sentindo muita falta de estar num grupo. Eu sempre participei de grupos de estudos, né? A gente se forma, a gente sabe, né? A gente não para de estudar nunca. Aí depois também, ali na pandemia, eu acabei fazendo uma pós-graduação, mas daí eu fiz online. Eu tava sentindo falta de estar com pessoas, assim, sabe? De tocar, né? De estar, de chegar, que abraçar. É diferente de uma graduação.
comunicação, né? E é diferente, né? Sim. E ainda mais se tu faz online, né? Aí esse ano, então, eu resolvi, entrei numa mentoria, num grupo, e aí eu entrei pra essa mentoria, que é a mentoria da Cris Manfro, e eu conheci uma mulherada lá, que assim, ó, a gente é encantador. Eu disse a potência do grupo. Realmente, Né, sim. assim, viu, né, umas queridas, assim, e é isso, como lá no grupo, claro que é um grupo onde todo mundo sabe que o que é colocado ali, fica ali, né, a gente tem todo um cuidado, um respeito, mas assim, ó, as histórias, gente, por isso que eu disse assim, eu quero fazer algo que a gente vai poder trazer histórias, contar coisas reais, coisas da vida, e elas contam coisas, e eu me identificava, mesmo com a dor, mas com a força delas, né, então a gente vai contando, e o grupo, quando eu percebi, eu pensava, nossa, parece que eu conheço aquela pessoa há anos. É uma coisa... E daí eu comecei a perceber, assim, ó, a potência que é isso.